E aí, galerinha, vamos falar um pouquinho sobre estrutura dos verbos hoje, quais elementos compõem um verbo. Então o verbo pode ser dividido em 5 elementos, gente. Radical, vogal temática, tema, desinência verbal modo temporal e desinência verbal número pessoal. Fechou? Aí uma questãozinha pede o seguinte: a partir da estrutura do verbo estudávamos, assinale a afirmação correta. Primeiro, está dizendo que o tema é estude, até o D. Então nós temos que saber o que é o tema, o que é o radical. Aí é o seguinte, como identificar o radical do verbo? É tranquilo. É o infinitivo menos as terminações ar, er, or ou ir. Então, o infinitivo, como nós já vimos em vários vídeos, é o próprio verbo, né? Cantar, vender, partir, pôr. Se eu pegar esse verbo no infinitivo, tirar a terminação ar, er, or ou ir, o que sobra é o radical. Então, estudar. Estudar é o infinitivo de estudávamos. Se eu tirar o ar, fica estude. Então, estude, na verdade, é o radical do verbo estudávamos. Fechou? Aí, a vogal temática. Vogal temática é a vogal do infinitivo também. Então, vogal temática é a vogal do infinitivo. Qual é o infinitivo desse verbo que nós estamos analisando? Estudar. A vogal é o A. Então, a vogal temática é a vogal do ar, er, or, ir. Dependendo se o verbo termina em ar, er, or ou ir, vai ser a vogal. Então, estudar, vogal temática, A. Então, o A é a vogal temática do verbo estudávamos. Fechou? Tema. Tema é radical mais vogal temática. Então, juntando o radical e a vogal temática, nós temos o tema. Então, radical estude. Vogal temática A, temos o tema estuda. Fechou? Desinências verbais modo temporais. Já vimos lá no vídeo da dica 10, se eu não me engano, dos tempos verbais. Aí, as desinências verbais modo temporais são vá, ia, vaiara, ria, se. Vá, ia, ra, ria, se. Que a gente monta aquela frasezinha. Vaiara, ria-se. Fechou? Estudar, vá. Estudar, vá. Peraí, só aqui, ó. Vá. Então, estudar, vá é a desinência modo temporal. Fechou? Aí, as números pessoais, gente. As desinências nós já vimos também lá nos tempos verbais, na dica 10. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos. Vós cantais, eles cantam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, já tem ali, vós cantastes, eles cantaram. Aí lá no futuro subjuntivo, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Fechou? Então essas aí são as números pessoais. Quem quer saber mais detalhadamente, vai lá no vídeo da dica 10 dos tempos verbais, que está bem explicadinho cada uma das desinências, tá, gente? Então, estudava, mos. Tá aqui o mos, ó. Então o mos é a desinência número pessoal. E aí fechou o verbo, ó. Estude mais a, estuda, estudava, mos. Radical, vogal temática, tema, desinência modo temporal, desinência número pessoal. A primeira nós já vimos que está errado. O tema não é estude, o tema é estuda. Radical mais vogal temática. Está dizendo que na B que não há desinência número pessoal. Nós já vimos que tem um mos. Então, a não é, a B também não é. C, não há vogal temática. Vogal temática, A, é a vogal do infinitivo, está lá no verbo, estudar. Tem o A ali. Então tem vogal temática, portanto não é essa. D, o radical é estuda. Não, nós já vimos que o radical é que está lá em cima, estude. Então também não é essa. E na E, a sílaba vá é uma desinência modo temporal. Quais são os modos temporais?
vaiarahia-se, vaiarahia-se, vá, tá aqui, ó, desinência verbal, modo temporal. Então a sílaba vá é uma desinência verbal, modo temporal. Fechou? Então resposta da questão, alternativa E, sem mistério, uma questão bem tranquila. Analisamos os 5 elementos que podem compor o verbo. Nem sempre terá esses 5 elementos, mas são os 5 que podem aparecer em apenas um verbo. Fechou, gente? Então, não deixe de se inscrever no canal, vai aparecer o botãozinho do APG aí do lado, na descrição do vídeo tem o link para a página no Face, para o Instagram. Lá tem testes toda segunda-feira, que na terça a gente coloca os vídeos com as explicações, com as respostas. Beleza, gente? Então, um abraço a todos e até o próximo